À conversa com Pedro Trovão do Rosário, advogado, especialista em Direito Constitucional. Soutor, o Estado português falhou quando permitiu que João Rendeiro saísse do país, já com uma condenação. Falhou de novo o Estado português quando permite que um cidadão nacional não seja repatriado a tempo até ir a uma situação extrema que é morrer? Nós temos de ter, diria que um particular cuidado no tratamento destas questões. No âmbito daquilo que se sabe, não é, o que se conhece através da comunicação social, particularmente, e como advogado nunca poderia falar sobre processo concreto, se não fosse assim neste tipo de circunstâncias, nós temos que ter presente que o Estado português solicitou, no âmbito da cooperação judiciária internacional, ao Estado sul-africano que lhe enviasse um cidadão português que havia sido já condenado por tribunais portugueses. Os tribunais sul-africanos, nos termos da própria Constituição sul-africana, têm que apreciar se aquela conduta é ou não crime na África do Sul, se estão reunidas as condições ou não para envio daquele cidadão português para Portugal, etc, etc. Ou seja, eu, tirando alguma notícia que tenha surgido em que o processo foi enviado para a África do Sul, para as autoridades da África do Sul, sem estar nas devidas condições, que a certa altura faltavam elementos, ou estava aberto, ou não sei mais, tirando situações como estas a serem apreciadas por quem de direito, eu creio que o Estado português terá, estou seguro, enquanto cidadão, desde logo, que o Estado português tenha atuado da forma devida, esperando também que o Estado sul-africano tenha, dentro das suas próprias obrigações, dentro do seu quadro jurídico-constitucional, assegurado aquilo que eram também as garantias deste cidadão enquanto detido à ordem das autoridades sul-africanas. Alguém que, a certa altura, se vê sem advogado ou advogada. Alguém que está numa situação como esta, por fim à vida, não consigo, digamos, estabelecer uma relação tão direta em termos de responsabilização do Estado português. Para mais, quando era o próprio Estado que estava a pedir o envio daquele cidadão para cá. E agora, como é que se processa até que o corpo chegue? Sobretudo, o processo é um processo simples, não é? É expatriar o corpo, digamos assim, sim. Mas depois há aquela questão que motiva dos processos. E há notícias de que, ao que parece, a herança não chega para a verba que deveria cobrir. Pronto. Como é que funciona? Vamos ver, nós temos processos em situações como esta, assim mais em abstrato, em situações como esta, nós temos processos de crime e, felizmente, no ordenamento jurídico português e ao contrário de outros, a responsabilidade criminal, exatamente, não entra na herança, digamos assim, ou seja, os seus sucessores não o são na parte criminal, portanto extingue-se com o próprio falecimento, com o próprio óbito. Relativamente aos processos cíveis, esses sim irão manter-se relativamente aos herdeiros. No caso será, ao que sabe, o cônjuge sobrevivo. Esse é um processo que seguirá os seus termos, limitado, obviamente, ao património que venha a ser... Mas se o património não cobrir as dívidas, digamos assim, os lesados do banco não têm mais por onde recorrer. É a última boia de salvação. Em termos patrimoniais, em termos civis, neste plano, nestes processos, não há como que um fundo de garantia do Estado português para lhes fazer, para lhes tomar qualquer tipo de auxílio. Dr. Pedro Trovão do Rosário, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom sábado para si. Muito obrigado.